No mundo profissional atual, muito se fala sobre os efeitos negativos do stress e da pressão no local de trabalho. No entanto, nem sempre é o excesso de tarefas que leva ao sofrimento psicológico. A falta de estímulo também pode ser profundamente desgastante. É neste contexto que surgem dois conceitos importantes, mas distintos: o burnout e o bore-out. O burnout é um estado de esgotamento físico, emocional e mental causado por uma exposição prolongada a situações de stress no trabalho. Surge normalmente quando uma pessoa está sobrecarregada com tarefas, enfrenta prazos apertados, responsabilidades elevadas e sente que, mesmo a dar tudo, a dar o seu melhor, nunca é suficiente. Esta condição pode se manifestar através de um cansaço extremo, de insónias, irritabilidade, perda de motivação e, em casos mais graves, depressão ou problemas físicos. Um exemplo típico seria o de um professor ou de um profissional de saúde que trabalha longas horas, sob constante pressão, sem tempo para descansar, sem sentir que o seu esforço é valorizado. Com o tempo, essa pessoa pode perder o entusiasmo pela profissão, sentir-se exausta emocionalmente e até desligada das suas funções e do sonho que foi seguir aquela profissão. Por outro lado, o bore-out representa o extremo oposto. Trata-se de um estado de sofrimento causado pela falta de estímulo, desafio ou sentido nas tarefas desempenhadas. A pessoa sente-se desmotivada, entediada e emocionalmente desligada porque o trabalho não exige as suas capacidades nem oferece oportunidades de crescimento. Apesar de parecer menos grave à primeira vista, o bore-out também pode gerar frustração, ansiedade, baixa autoestima e até sintomas físicos semelhantes ao do burnout. Por exemplo, um empregado de escritório cujas suas funções são repetitivas, rotineiras e sem impacto real. Um profissional que passa o dia à espera que o tempo passe, sem se sentir útil ou reconhecido. Com o passar do tempo, este vazio diário transforma-se num fardo emocional difícil de suportar. Em Portugal, os alarmes têm soado para o burnout. Segundo um estudo da Good Habits e Mark Effect, 21% dos colaboradores portugueses experienciaram sintomas fortes ou muito fortes de stress, burnout, no último ano. E entre quem comunicou o problema à empresa, 53% não receberam o apoio que precisavam. Um outro estudo nacional do Laboratório Português dos Ambientes de Trabalho Saudáveis revelou que cerca de 80% dos trabalhadores apresentam pelo menos um sintoma de burnout e 63% apresentam 3 ou mais sintomas. A RH Magazine alertou que em 2020, 25% da população portuguesa já apresentava sintomas da síndrome e mais de metade dos portugueses acreditam que já estiveram perto de sofrer com burnout, com longas jornadas de trabalho, uma média de 39 horas por semana, a agravar toda a situação. Um estudo da Ordem dos Médicos, com 1.737 internos, revelou que 55,3% estão em risco de burnout e 24,7% já apresentam sintomas graves, com uma média de quase 53 horas semanais e 55% a realizar turnos superiores a 12 horas. Compreender as diferenças entre burnout e bore-out é o primeiro passo para criar ambientes de trabalho saudáveis, motivadores e equilibrados, onde as pessoas possam se sentir realizadas, sem se sentirem sobrecarregadas nem esquecidas. E você, conhecia estes dois conceitos? Sente que já sofreu ou sofre com algum? Fique desse lado e participe no programa. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa Debate Público e hoje o assunto é forte, hein? É delicado porque se trata do dia a dia de muitos profissionais, de muitos trabalhadores, de muitas pessoas que chegaram à exaustão
pessoas que sofrem com a síndrome de burnout ou bore-out. Nós vamos saber qual a diferença hoje no programa. Muitos especialistas da área, pessoas profissionais que falarão conosco, que falarão com você, internauta, telespectador, sobre esse assunto que é de fundamental importância porque trata-se de saúde pública. Eu já quero apresentar as minhas convidadas em estúdio, já pode até abrir na grua. Nós temos aqui a doutora Andréia Cardoso, seja bem-vinda, boa noite. Boa noite. E quando se trata de saúde, é um tema delicado, né? Muitas pessoas, elas não têm tantos cuidados com a saúde como deveria ter. E muitas pessoas, elas não associam o trabalho exaustivo, a carga horária exaustiva, né, as muitas tarefas, as muitas cobranças à sua saúde. E quando acontece um problema, um colapso emocional, mental, é que elas se dão por conta da gravidade do problema. Não é isso? Sim, boa noite. Antes de mais, muito obrigada pelo convite e também cumprimentar a minha colega do painel. Já e quem chegamos estiver. lá. E há pouca literacia em saúde no geral e o trabalho é uma dimensão muito importante da vida dos adultos e ocupa uma parte importante quer do nosso dia-a-dia, quer da nossa vida e dependendo das gerações, nós estávamos a falar um bocadinho antes deste debate começar, a forma de olhar para o trabalho é também um bocadinho diferente. Então, sim, como estava a dizer, as pessoas muitas das vezes não acham que é normal se calhar trabalhar muitas horas, não fazer pausas, não descansar e não estarem atentos aos sinais do corpo, porque o corpo vai dando sinais. E são esses sinais que muitas das vezes estão lá antes do burnout chegar ou também aparecem na síndrome de bore-out, que é mais recente. A senhora é psicóloga clínica, psicoterapeuta e fundadora da clínica Apessoar. Fala um pouquinho para a gente aí a razão, né, da senhora ter se tornado uma psicóloga, ter se tornado uma profissional da saúde, justamente nessa área, né, que trata do emocional. O que levou a senhora a ter essa inclinação, né, para ajudar as pessoas nesse sentido? Eu desde a adolescência que sempre quis ser psicóloga. A parte de querer ajudar os outros vem do meu contexto familiar em que eu sempre vi, principalmente a minha mãe, a ajudar as pessoas. Então quis, efetivamente, ela não é formada sequer, não é licenciada, mas inspirou-me a querer ajudar os outros. O meu percurso na área da psicologia foi sempre assim uma grande paixão e uma grande missão e tive ao longo do meu percurso a possibilidade de trabalhar com diferentes públicos, um deles que me chamou a atenção e que é uma profissão invisível, que são as pessoas que trabalham com idosos. A minha primeira... Os cuidadores formais que trabalham nos lares. Eu fui diretora técnica e foi aí que comecei a identificar a necessidade de olhar para o stress crónico negativo de um outro modo. E eu fiz uma tese de mestrado exatamente com a criação de um programa de prevenção de burnout para auxiliares de idosos. Porque nós falamos muito dos médicos, dos enfermeiros, dos professores, mas estas profissões que muitas das vezes dão suporte e que estão lá também, são profissões invisíveis. E são trabalhadores que têm um índice muito elevado de ansiedade, de depressão, cuidam de pessoas que muitas vezes estão muito vulneráveis e começou-me a chamar a atenção a este público e daí interessei-me também por o outro lado, o lado do stress, porque o stress não é só, hoje vamos falar só de stress negativo, mas o stress tem um lado positivo também. O stress faz parte da vida humana, nós estamos aqui em termos de evolução graças também ao stress. Quando nós sentimos stress, o nosso corpo dá-nos um sinal que estamos a funcionar. O problema não é o stress, o problema é o stress crónico acumulado e negativo. Daqui a pouquinho a senhora vai entrar em mais detalhes sobre esse assunto. Nós temos aqui nos estúdios também a doutora Daniela Lima. Seja bem-vinda, muito boa noite. Muito boa noite. A senhora é especialista em comportamento organizacional de fatores humanos. Explica um pouquinho o que é isso. Muito boa noite, muito obrigada pelo convite. É um gosto enorme estar aqui convosco
Cumprimento novamente aqui a minha colega. Bem, o que é isto de ser especialista em comportamento organizacional? É giríssimo. Porquê? Porque eu, quando comecei a minha carreira, eu sabia que gostava de duas coisas. Gostava muito de falar e gostava muito de pessoas. Então, quando eu tive de escolher, eu escolhi uma coisa que me permitisse falar imenso e estar com pessoas. Ou seja, eu comecei a minha carreira como gestora de recursos humanos. Eu fui estudar gestão de recursos humanos. Posteriormente, como eu não gosto de estar muito tempo a fazer uma coisa, eu sou uma pessoa que necessita de muito stress e de muitos desafios, eu fui fazer uma outra especialização que me permitia estar no campo, estar com pessoas. E fui estudar segurança e saúde no trabalho. Porquê? Porque aqui, como a Andreia, eu fui profundamente influenciada pelo meu pai, porque o meu pai trabalhou durante 30 anos numa multinacional alemã e que levava a segurança muito a sério. E com isto, depois de trabalhar 20 anos na indústria, eu pensei, bem, Daniela, está na altura de voltares outra vez a sentar-te no banco da escola e voltares a pensar nas pessoas. Então, fui fazer o meu mestrado, mas em recursos humanos também, mas não fui estudar os temas normais de recursos humanos. O que é que eu fui estudar? Eu fui estudar o que é que as pessoas fazem para ganhar energia ao longo do dia de trabalho. E dessa investigação, que foi extremamente interessante, trabalhei com uma amostra muito engraçada de jovens profissionais que estavam a trabalhar em consultoras, estavam a trabalhar na banca, e fui perceber como é que eles, ao fim de 10, 11, 12, 14, 16 horas, como é que eles faziam para capitalizar essa energia. E cheguei à conclusão, tive ali resultados brilhantes e pensei assim, quem faz um mestrado aos 38 anos também faz um doutoramento. É verdade, eu sou doutorada em comportamento organizacional e fui estudar exatamente o porquê das pessoas, ainda que tenham todas as condições de segurança acauteladas, continuam a ter acidentes de trabalho. Então eu descobri que não são só as questões que se prendem com as condições físicas, químicas e biológicas, mas tem muito a ver com as questões do fórum emocional e como é que nós fazemos esta gestão, porque todos os dias somos pessoas diferentes, ainda que sejamos a mesma pessoa, todos os dias nos sentimos de forma diferente. Então, a partir da minha investigação, fui analisar 1000 acidentes de trabalho mortais a nível global, consegui perceber que as pessoas são mais do que aquilo que elas mostram. Então, desenvolvi um modelo. A partir deste modelo, criei um novo negócio e tenho trabalhado sempre muitas questões do bem-estar. E o bem-estar nas 4 dimensões: a saúde mental, com a gestão das emoções, a literacia financeira, a qualidade da saúde física e também aqui a questão das relações sociais. Posto isto, como que naturalmente é importante dar à sociedade e ajudar também os outros profissionais que estão no mercado e que trabalham e que estão preocupados, porque as organizações hoje estão muito preocupadas com estes fenómenos, apareceu aqui um convite maravilhoso de poder ajudar a trabalhar estes temas ao nível da Associação Portuguesa de Gestão das Pessoas. Temos várias comissões, uma delas é uma das que eu integro. Daqui a pouquinho a senhora vai entrar nesse detalhe, daqui a pouquinho, porque é interessante. Eu tenho certeza que há muitos telespectadores, internautas que acompanham o programa agora, que estão super interessados em saber como lidar com essas situações. Nós já temos aí um telefone de contato, 210-346-091, como também o WhatsApp, 918-617-038. Para você que nos acompanha de uma outra nação, um outro país, né, um outro continente, prefixo mais 351. Tá bem? Você pode enviar a sua mensagem, como também pode ligar. Nós temos aqui os profissionais da saúde, né, pessoas que são especializadas no assunto de hoje, no tema de hoje, para que você possa ser ajudado. Divulgue esse programa aí para toda a sua família, aí no grupo de amigos, familiares, pessoas conhecidas. Avisa a todos que o debate público já está em direto aqui pela Unifé TV, o canal da família. Agora nós vamos já à primeira pergunta da nossa sondagem de hoje. Coloca, por favor, produção, por gentileza, para todos os internautas poderem participar conosco. A primeira pergunta: você já ouviu falar em burnout ou bore-out? Você tem aí 4 opções, você pode escrever o seu ponto de vista, né, se você tem ou não conhecimento. A segunda pergunta que nós temos, coloca por favor,
Burnout, já sentiu esgotado no trabalho? Já se sentiu esgotado no trabalho? Você, de repente, está sintonizado agora e ouviu falar muito pouco sobre burnout ou bore-out. Nós estamos tratando desse tema hoje e no desenrolar do programa você vai saber de muitos detalhes que talvez seja a sua real situação, tem sido o seu dia a dia. Temos a terceira pergunta, vamos colocar para os internautas. Por favor, produção. Bore-out, já sentiu tédio extremo no trabalho? Temos também as opções, frequentemente, raramente acontece, nunca aconteceu, ou você prefere não responder, não tocar no assunto? Temos a quarta questão, o que considera pior, ter muito trabalho e viver com estresse, ter poucas tarefas e poucos desafios? Ambos, na sua opinião, são maus ou nenhum dos dois lhe afeta? Você também pode escrever aí. E temos também a questão final, que você pode escrever aí algo aberto, um comentário sobre o que seria eficaz para melhorar a saúde mental dos trabalhadores. Você como um trabalhador, como uma trabalhadora, eu não sei quantas horas de trabalho você costuma fazer, né, diariamente. Há muitas pessoas que trabalham 8 horas, outras 10, 12. Eu conheço pessoas que chegam a trabalhar 14, 16 horas por dia. Ao término de um dia cansativo de trabalho, estão esgotadas, exaustas. E isso, com o passar dos anos, com certeza traz muitas consequências para a saúde. É sobre isso que nós estaremos falando no programa de hoje. Já me dê imagens do nosso convidado ou da nossa convidada que está por Zoom, videochamada, a doutora Flávia, é isso? Doutora Flávia que está conosco, eu não tenho o nome no TP, aqui na ordem é a doutora Flávia, é isso mesmo? Boa noite. Boa noite a todos, agradeço Ribeiro. O convite. Doutora Flávia Ribeiro? Isso, Flávia Ribeiro. Psicóloga empresarial e especialista em saúde mental do trabalho, é isso mesmo? Exatamente. Como é que andam os nossos trabalhadores, doutora? Olha, a estatística não está boa não, né? Nos últimos 10 anos, nós temos mais de 500 mil de afastamentos por saúde mental. Então, o adoecimento mental ele vem crescendo de forma gradativa. E a gente precisa falar sobre isso, discutir sobre isso e promover o quê? Autoconhecimento. Porque hoje é muito difícil o RH, equipe de gestão de pessoas, ter um olhar voltado especificamente para o trabalhador. Então, eu, enquanto trabalhador, preciso identificar os sintomas, aprender a me autoconhecer para, então, buscar ajuda profissional, buscar o acolhimento e mudar o cenário que hoje é devastador, né? Tanto aí no âmbito do burnout, que vem aquela sensação de exaustão constante, a pessoa ela não consegue ser produtiva, mas porque ela está tão estressada que ela não consegue focar em nada nas suas atividades, e também do bore-out, que é aquela pessoa que está muito ligada ao presenteísmo, né? Ela muitas vezes está presente, ela cumpre os horários, porém não há entrega. É como se ela estivesse devastada por ter muito conhecimento e não poder compartilhar. Então, ela precisa identificar o que ela sente, identificar o que está acontecendo internamente, dar nome às emoções e os sentimentos que ela tem quando está no ambiente de trabalho, observar quando ela chega em casa qual o sentimento que ela tem, ou quando vai chegando no final do dia, o que ela está sentindo para poder, então, buscar ajuda e tentar mudar esse cenário. Doutora, daqui a pouquinho eu volto com a senhora. Nós temos muito por falar hoje sobre esse assunto. Eu vou pedir já à produção para deixar preparado as entrevistas, né? As entrevistas que nós fizemos nas ruas, porque há muitas pessoas que desconhecem esses sintomas. Por exemplo, bore-out. Você já ouviu falar dessa síndrome? Nós temos aqui algumas consequências que realmente muitas pessoas trazem consigo, como, por exemplo, falta de tarefas desafiadoras para essas pessoas,
completamente tedioso, né? As pessoas que sofrem dessa síndrome de burnout, elas muitas vezes consideram monótona sua rotina de trabalho, seus afazeres. Isso é um tédio, se torna algo cansativo, enfadonho, melancólico. E nós vamos falar muito sobre isso no programa de hoje. Me dê imagens antes das entrevistas da doutora Carolina Nunes, que também está conosco. Muitos convidados hoje especiais no programa Debate Público. Seja bem-vinda, doutora. Tudo bem? Muito boa noite, muito obrigada pelo convite. Como está? Tudo bem. A senhora é neuropsicóloga e CEO da Cognilab, é isso? Cognilab, exatamente. Clínica de Saúde Mental. Exatamente. Nós trabalhamos com todo o tipo de patologias psicológicas, neuropsicológicas, neurológicas e psiquiátricas. Fala um pouquinho aí desse percurso, dos casos que a senhora lembra aí que são mais relevantes, para nós ajudarmos as pessoas que estão acompanhando o programa. Muito bem, é assim, este tema que nós estamos aqui a falar é um tema bastante usual, nós apanharmos em clínica, e como equipa multidisciplinar que nós somos, portanto, aparece-nos desde a psiquiatria depois para nós, para os neuropsicólogos, porque existem, assim, nós estamos aqui a falar de duas situações, parecendo idênticas, são muito diferentes. No entanto, tanto são devastadoras, ambas são devastadoras. Para uma pessoa que trabalha, são ambas devastadoras, do ponto de vista de saúde mental e também de saúde física. Eu gostaria também aqui de referir algumas alterações que também podem ser, portanto, que muitas vezes não são referidas, não só comportamentais, mas também que é importante nós referirmos que o burnout, relativamente ao nosso cérebro, não é? Ele encontra-se, o nosso cérebro, quando está em burnout, ele está em stress contínuo. O que é que vai acontecer? Isto vai ativar o nosso sistema de alerta, logo também vai aumentar uma substância que nós temos no nosso corpo, que é o cortisol, e vai entrar em um modo de sobrevivência. Isto depois, a longo prazo, este desgaste, portanto, vai prejudicar as áreas mais cruciais do córtex cerebral, não é? Do pré-frontal, que tem a ver com a atenção, e as pessoas depois queixam-se de problemas de atenção, de planeamento e inclusive de problemas de memória. Este é um dos principais problemas que nós verificamos, para além depois de outras doenças psicossomáticas que depois têm que ser trabalhadas a vários níveis, não só a nível da psicologia, mas também a nível da psiquiatria, muitas das vezes. Eu estava aqui lendo alguns artigos, realmente o que a senhora falou é comprovado, porque há muitas pessoas que chegam ao ponto de pedir afastamento do trabalho, né? Outras pessoas que sofrem com ansiedade, depressão, hipertensão, problemas, dores musculares, afeta diretamente o físico, né? Tudo. Também. Tudo. Exatamente, estamos a falar, as doenças psicossomáticas são imensas, desde as dores corporais, aos problemas gastrointestinais, e muitas das vezes são necessárias equipas multidisciplinares para trabalhar estes casos. Nós sabemos que os casos de baixa médica por burnout são imensos, nós recebemos muitos dentro da psiquiatria. E posso dizer que depois, quando entra nesta situação de, principalmente o burnout, tem que realmente exige uma atenção especial, porque tem que ser trabalhado não só a parte emocional, como a parte física e depois a reintrodução novamente no trabalho, que nós muitas vezes aconselhamos é que seja gradual, porque a nossa estrutura muitas vezes das empresas não permite uma entrada novamente no mercado de trabalho gradual, e realmente isto é algo que tem que ser mudado. Uma pessoa quando vem de uma baixa médica por burnout não pode muitas das vezes começar a trabalhar logo às 8 horas por dia, e de facto devia haver aqui uma melhoria nas condições de trabalho, mas aí tem que haver uma ajuda por parte também das entidades governamentais para mudar as leis, para ajudar que as pessoas voltem ao trabalho gradualmente, para que isto depois não se volte. O que é que acontece? É que nós o que vemos é que pessoas que vão de baixa médica por burnout, quando regressam ao trabalho, existe muitas das vezes o regresso novamente à baixa. E esta reentrada da pessoa tem que ser feita gradual.
Daqui a pouquinho eu volto com a senhora, ainda temos Com certeza. mais uma convidada, a doutora Kátia, que daqui a pouquinho eu falo com ela. Vamos às entrevistas realizadas em Lisboa pela nossa produção e já já retornamos. Já ouviu falar em burnout? Já ouvi falar. O que é que sabe sobre esta síndrome? É um trabalhador que trabalha 24 horas por dia quase. Fica super cansado e não consegue dormir, dorme pouco e fica estressado, muitas coisas. Mas é derivado ao quê? Há várias coisas, é a responsabilidade no trabalho e às vezes é como o trabalhador abdica da vida própria para o trabalho, é quase isso. E burnout, já ouviu falar também? Isso não ouvi falar. Burnout é basicamente o contrário, é ter tédio por sentir tédio por não ter nada para fazer, digamos assim. Não conheço esse significado, mas não conheço ninguém com esses sintomas. O Brasil está muito comum, inclusive, né? Porque está tão complicado hoje em dia, então, né, tudo se atribui ao burnout, né? Então, eu acho que é a loucura do que a gente anda vivendo mesmo mundialmente falando, não é só onde nós moramos, que é no Brasil, mas na Europa, nos Estados Unidos. Eu acho que hoje é uma doença, não sei, comum. Mas o que é que caracteriza estes dois distúrbios, digamos assim, o burnout e o bore-out? Eu acho que é justamente o excesso de informação. Eu acho que o ser humano ele não está conseguindo lidar muito bem com isso. Isso é a minha percepção. Não sou psicóloga, não estudo. Mas eu acho que a gente não está preparado ainda, mentalmente, principalmente, para absorver tanta informação e na velocidade que a informação está vindo. O corpo ele chega num limite. Então, se você não parar por bem, ele vai te dar alguns sinais de que você está extrapolando os seus limites, seja uma gastrite, seja uma enxaqueca, seja qualquer distúrbio que você tenha emocional. Você vai ter que parar de um jeito. Então, eu acho que a nova moda é o burnout. Você já se sentiu alguma vez esgotado mentalmente ou fisicamente por causa do trabalho? Só cansado mesmo. E já se sentiu também muito tédio por não ter o que fazer? Por acaso não sou músico, sou músico de profissão, ao fim de semana, por acaso isso graças a Deus não. E já se sentiu esgotada mentalmente ou fisicamente por causa do trabalho? Já, hoje em dia não, mas já sim. E o que é que a levou a isso? A trocar o trabalho, buscar um trabalho melhor e buscar a alternativa. Mas o que é que a fez chegar a esse esgotamento mental e físico no trabalho? Acredito que a pressão das pessoas também, né, dos chefes, às vezes com algumas coisas que você não tinha responsabilidade e acabava te dando. Já, acho que toda a gente já passou por isso. Dormia mal, em casa qualquer coisa explodia e o ambiente familiar estava a ser prejudicado e levou-me a consultar um médico e correu tudo bem. E já sentiram também tédio no trabalho por não terem o que fazer? Não, eu nunca senti. Sempre trabalhei bem. E na vossa opinião, o que é pior? É estar sobrecarregado de trabalho ou não ter nada útil para fazer? O que é pior é não ter nada útil para fazer. Cabeça vazia, oficina do demônio. Isso no nosso país já é um ditado bem conhecido. Se tivesse que escolher uma, qual é que escolhia? Estar sobrecarregado de trabalho ou não ter assim nada útil, nada para fazer? O nada útil para fazer era melhor. Era? Porquê? Porque ao mesmo tempo a gente alivia um pouco, assim, podemos ter o trabalho, mas não estar tão sobrecarregados, sobrelotados de tanta coisa para fazer. E na sua opinião, o que é que podia ser feito para melhorar a saúde mental dos trabalhadores no local onde trabalham? Eu acredito que conversar e, não sei, buscar também ajudar o trabalhador a ver o que ele está precisando, né? Às vezes conversa ou, não sei, alguma coisa. Sempre escutar também os trabalhadores. Dosar isso, né? E pondo aos poucos, não despejando tudo na cabeça da pessoa, né? Que isso dá um pane, né? Realmente fica muito cheio, né? A pessoa fica muito atribulada. Então eu acho que dosadamente seria melhor para todos. Eu sim, concordo. Eu acho que as empresas deveriam ter como algumas
tem já, né? Você tirar 10, 15 minutos de uma jornada aí para proporcionar uma massagem rapidinha, um momento de distração. Eu acho que são 15 minutos que você vai agregar na rotina e que no final a somatória vai ser muito mais prazerosa do que dificultosa. Olha, era não trabalharmos 12 horas como o meu pai, 12, 13 e 14 horas, ter 8 horas por dia de trabalho e já é o suficiente para o salário que a gente ganha atualmente, que são só 867 euros. Bah, digamos que há quem ganhe 1000, mas isso é, lá está, as 12 horas permanentes de trabalho que a gente tem, pronto. Então era mudar determinadas coisas para as pessoas não ficarem com a saúde mental tão debilitada? Sim, era melhor porque a gente hoje em dia desgasta-se muito com tudo, e as crianças e os filhos, chegar a casa, fazer comer, pronto, é complicado. Acho que as empresas podem ficar sensibilizadas com isto, supervisores ter uma formação acerca disso, e acho que hoje em dia a maior parte das empresas já tem isso, e nem querem as pessoas que cheguem a este ponto. Realmente. Doutora Kátia está conosco, Kátia Silva, é psicóloga, especialista em ansiedade, burnout e depressão. Seja bem-vinda, boa noite. Boa noite, obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos. Então, relativamente àquilo que nós temos falado, e pegando muito no que os colegas também partilharam, efetivamente nós vivemos aqui numa era em que tudo é muito rápido, não é? Tudo é muito, nós queremos tudo muito para ontem, e isso aplica-se muitas vezes no mundo corporativo, no mundo empresarial, e vivemos também numa altura de muita competitividade, e esta competitividade faz com que muitas vezes as pessoas se levem a uma exaustão em termos de trabalho, porque muitas vezes não querem perder o seu posto de trabalho, querem manter, não é, ali o seu posto, e não ouvem aquilo que o seu corpo está a dizer, não é, levando na sua grande maioria à exaustão. A colega há pouco falou na questão do cortisol, não é? Que há aqui um aumento do cortisol, e quando este aumento de cortisol aparece de uma forma mais exacerbada, além dos problemas que a colega enumerou, há aqui uma questão que o nosso sistema imunitário vai ficar muito mais fragilizado, então nós vamos estar muito mais suscetíveis a gripes, a constipações, a outro tipo de doenças físicas que muitas vezes não associamos a este stress e a esta exposição prolongada. Ou seja, apesar de se começar a falar muito sobre as questões do burnout, para muitas pessoas isto ainda não é assim tão claro como nós achamos, como nós pensamos, que daí também o burnout, não é? As pessoas não têm percepção de, não é? Muitas vezes há aquela questão de a pessoa não quer trabalhar, existe muito este mito também associado, mas existe ainda muita desinformação relativamente, muita falta de conhecimento, de clareza sobre estes dois termos no mundo organizacional, no mundo empresarial, mas na sociedade em geral. E a senhora falando sobre isso, nós podemos até fazer uma reflexão de doenças, né? Doenças que estão associadas à saúde mental, que é descartado, que é deixado de lado. A gente vê hoje pessoas jovens completamente ansiosas, depressivas, angustiadas, outras desanimadas. E a senhora falava que muitas vezes não é associado isso ao burnout ou ao bore-out. É importante que as pessoas que estão em casa entendam, compreendam o que está sendo falado aqui no programa de hoje, porque é uma realidade hoje de milhões de pessoas. Doutora Kátia, daqui a pouquinho eu volto falando com a senhora, tá bem? Você pode Você pode participar também pelo Instagram, nas nossas redes sociais. Nós temos lá
uma sondagem, você pode deixar o seu ponto de vista, né, o seu comentário, as questões que você traz, você pode também ligar. Nós temos aqui especialistas na área, você pode fazer perguntas. Coloca os telefones para os números de contato para quem está acompanhando o programa, 210-346-091 e 218-368-008. Número de WhatsApp, 918-617-038. Você pode também divulgar esta programação para quem está em outro país, em outro continente, através da aplicação da Unifé TV, @UniféTVPT, em qualquer lugar do mundo. A pessoa pode fazer o download e acompanhar em direto a nossa programação. Você que nos acompanha de Lisboa, nós estamos pela NOS 187, a Mel 185 e a Vodafone 211. Eu retorno aqui nos estúdios do programa com as nossas convidadas, a doutora Andréia Cardoso, que é psicóloga clínica e psicoterapeuta e fundadora também da clínica Apessoar. Essa trajetória é já de quantos anos, doutora? 20 anos. 20 anos. Muitas pessoas ajudadas. Sim. E quando se fala de 20 anos atrás, a gravidade dos problemas relacionados à saúde mental não eram tão graves como hoje. Uma das reflexões que eu tenho vindo a fazer é que quando eu comecei, a procura passava muito por outro tipo de questões. E de há 10 anos para cá, eu comecei a ser procurada muito por questões do trabalho e de burnout. Ou seja, quando terminei o meu mestrado, comecei a notar que à procura vinha pessoas que estavam preocupadas com o que estava acontecendo no trabalho. O trabalho tinha uma dimensão muito grande e quando comecei a trabalhar inclusive em hospital, detetei alguns casos de burnout em profissionais de saúde. E uma das coisas que eu me dei conta na altura é que os próprios profissionais de saúde, estou-me a lembrar de um caso em particular, uma médica, uma jovem médica interna, aquela estatística que estava a passar da Ordem dos Médicos, eu acredito que esteja muito próxima da realidade e se calhar subdimensionada, tinha sido encaminhada para a minha consulta pela sua coordenadora porque ela estava com burnout. E ela não sabia. Quando veio ter comigo, pensava que era apenas uma questão mais de ansiedade por causa do internato e quando, após algumas consultas, eu fiz o diagnóstico, falei-lhe de burnout e ela ficou a olhar para mim porque ela nunca tinha ouvido falar. Queria dizer uma coisa muito rapidamente. O burnout é algo que nós ouvimos falar mais recentemente, mas ele surge nos anos 70. Ele surge com um médico que trabalhava com pessoas com problemas de comportamentos aditivos e ele detecta que este trabalho de entrega de excesso de horas a fazer uma coisa que gostava, começa a detectar que dá poucos resultados e começa a sentir-se exausto. E ele próprio começa também a detectar isso na sua equipa e este termo burnout, que ao princípio estava apenas relacionado com algumas classes profissionais, hoje está disseminado. Mas não é uma coisa recente. É cada vez, há mais consciência desta sintomatologia. Há uma síndrome composta por 3 fatores muito importantes, que é a exaustão emocional, que é mais do que propriamente cansaço. Eu, quando estou cansada, durmo e recupero. Eu, quando estou exausta, eu nem sequer consigo, eu sequer, às vezes nem consigo dormir e não recupero. Essa é a grande questão. Eu não consigo recuperar mesmo estando parada ou descansada. As minhas colegas falaram de um aspecto muito importante do cortisol. Muitas das vezes as pessoas, quando chegam até nós, elas não estão propriamente abatidas. Elas vêm, eu já tive casos em que as pessoas estavam num frenesi. Os pensamentos não paravam, não conseguiam elas próprias parar por causa deste nível de cortisol tão elevado. A seguir, há outro sintoma muito importante que é a despersonalização. As pessoas começam a mudar o seu comportamento, começam a distanciar-se não só das tarefas e com alguma frieza, tanto lhes dá que aquilo esteja bem feito ou não. É-lhes igual. Profissionais que muitas das vezes faziam o seu trabalho de forma exímia, deixam de estar preocupados com a qualidade e começam também, muitas das vezes, a relacionar-se com os colegas com um certo distanciamento. Há uma mudança comportamental e de atitude. E, finalmente, e tendo em conta até o trabalho aqui que a Daniela fez, e eu já desconhecia, muito interessante, que é a questão
da falta de realização profissional. Por isso, as pessoas deixam de sentir prazer e propósito no trabalho. Então, estes são os 3 sintomas que eles podem não coexistir todos ao mesmo tempo, mas quando se tem burnout, a pessoa chegou ao seu limite. Significa que, tal qual como o nome diz, né, burnout, ou seja, o fósforo ficou queimado, a pessoa já não tem capacidade para corresponder às exigências. Quando nós vamos para o burnout, é o contrário. As pessoas têm muitos recursos, as exigências são muito baixas, então elas vão para um outro lado da apatia. E curiosamente, para terminar, dizer que hoje tive, por exemplo, uma paciente que eu, ao falarmos, estávamos a falar sobre a questão do trabalho, e não foi de propósito, mas aconteceu, ela começou a identificar aqui uma série de comportamentos que ela tem, que é procrastina as tarefas, sente-se completamente aborrecida com o que está a fazer, e no final eu disse-lhe, sabe o que é que tem? É uma síndrome de burnout, e ela nunca tinha ouvido falar. Ela é psicóloga. Psicóloga. Nunca tinha ouvido falar. Porque é um termo muito recente. Este termo é um termo de 2007, não é? Ou seja, enquanto que o outro surge nos anos 70, este é mais recente, e também tem muito a ver com estas mudanças no contexto organizacional. Nós hoje temos trabalhadores que, muitas vezes, bem preparados e que precisam de desafios. As gerações não são as mesmas hoje no mercado de trabalho, então vêm de uma outra cultura onde foram muito estimulados. Se chegarem a um lugar de trabalho onde não há esta possibilidade de progressão, de estímulo, se sentem inúteis e sentem que as suas capacidades não estão a ser aproveitadas. Se não puderem ter recursos humanos que promovam ou que os escutem, eles vão se sentir desmotivados. Mas há aqui uma palavra também de esperança para quem está lá em casa. Como uma das entrevistadas dizia, nós podemos mudar. Ou seja, isto não tem que ser efetivamente um vaticínio. É verdade que as organizações têm que mudar, se calhar, a forma e a organização e o modelo de trabalho. Já falámos das semanas, já houve, após aqui o Covid, a ideia da implementação das 4 dias por semana de trabalho, que se calhar iria mudar e muito a carga horária que se tem e a possibilidade de conciliação com a vida profissional, mas se calhar também tem que se olhar para o perfil dos trabalhadores, e aí os recursos humanos têm que voltar a ter um papel mais importante nas empresas, que é adequar o perfil com as tarefas. Mas não podemos esquecer que nós, enquanto indivíduos, também somos responsáveis. Eu costumava às vezes dizer, quando dava formação, quando as pessoas se queixavam muito das organizações, mas a organização não quer saber, isto é assim. E eu costumava dizer, a organização é uma estrutura às vezes difícil de mudar, mas você tem a possibilidade de mudar. Eu tenho que conhecer os valores daquela cultura, porque um dos fatores também que propicia e acaba por gerar burnout, e é pouco falado, tem a ver com o conflito de valores entre os valores do indivíduo versus o valor da organização. E aí cabe aos indivíduos, quando vão se candidatar, perceber qual é que é a cultura organizacional. Nós não podemos só apontar o dedo às empresas. Nós, enquanto indivíduos, também temos esta capacidade e responsabilidade de perceber se aquilo se adequa ou não àquilo que nós queremos. E a verdade é que podemos mudar, e como também dizia a primeira colega que falou também, é preciso as pessoas terem mais autoconhecimento para poderem dizer, eu estou aqui numa fronteira em que se calhar preciso de ajuda. Reconhecer, né? Reconhecer. Doutora Daniela, aí entra um pouquinho o seu trabalho nessa questão organizacional. Sim, é verdade, e subscrevo completamente aquilo que a Andreia estava a dizer. Sim, é verdade. As organizações hoje já estão conscientes que as pessoas mudaram, que os tempos mudaram, que os desafios são outros. Okay? Nós, dentro das organizações, também somos pessoas e também sentimos a mesma coisa. Nós, recursos humanos, que temos este papel fundamental, temos aqui um conjunto de desafios. Por um lado, nós queremos ajudar as pessoas, por outro lado, precisamos que as pessoas queiram ser ajudadas. Muitas das vezes o grande desafio é entre aquilo que são os valores da organização, a cultura e o clima vivido, nós temos de encontrar um fit também com aquilo que as pessoas querem.
ok? Portanto, nós quando estamos a falar de saúde mental, que as pessoas ainda entendem como sendo algo estigmatizante, porque muitos dos desafios que eu tenho dentro das organizações, as pessoas dizem assim, olha, mas eu tenho um plano de saúde e no plano de saúde nós temos consultas, não sei quantas consultas, mas as pessoas não estão a utilizar. Ok? Porquê? Porque muitas das vezes as pessoas, ainda que tenham esta facilidade, existem muitas que utilizam, mas existem muitas que têm receio de utilizar. Correto. Porquê? Porque muitas das vezes entendem como sendo algo que a organização pode utilizar contra elas, ok? É assim, nós quando estamos a falar também aqui de bore-out, também temos de compreender que o bore-out é o fenómeno que antecede o quiet quitting. Correto? Que é o fenómeno da desistência passiva. Nós temos pessoas que, quando não encontram aquilo que querem dentro das organizações, há umas que entendem, vou ficar aqui e vou tentar fazer o processo de mudança. Ou não, estou aqui. Correto? Há outras que dizem, meus amigos, e é por isso que muitas das vezes nós nos queixamos das gerações mais novas, não estão satisfeitos, não se identificam com os valores e eles agradecem imenso a oportunidade e mudam. Correto? Porquê? Porque as pessoas mudaram, não queremos todos a mesma coisa, as organizações estão a fazer também esse caminho, porque não se sabe muito bem. A coisa que eu aconselho às pessoas e às organizações é, perguntem às vossas pessoas o que é que elas querem. Não queremos todos a mesma coisa e graças a Deus. Agora, também temos de treinar as pessoas dentro das organizações para serem sensíveis, para terem comportamentos de cidadania. Eu olho para a Andreia, nós trabalhamos todos os dias na mesma empresa, estamos sentados lado a lado. Eu tenho de ser sensível e compreender se está tudo bem com a Andreia e perguntar, Andreia, eu estou aqui, hein? Vamos tomar um café? São comportamentos que nós temos de fomentar dentro das organizações. Se é fácil, um ambiente não. saudável, estimular esse ambiente, né? Sim. Eu acredito que é uma das iniciativas. É promover ambientes de trabalho saudáveis, em que as pessoas se preocupem de forma genuína e autêntica umas com as outras e vão dizer assim, Daniela, estás no mundo das maravilhas. Não, não estou. Eu acredito que se nós treinarmos as pessoas, se nós tivermos valores e que os valores sejam verdadeiros e que sejam experienciados todos os dias pelas pessoas dentro das organizações, que as pessoas sintam confiança nos seus colegas, nas suas lideranças, que estejam alinhadas com a estratégia da organização, correto? É possível. Se é um caminho fácil? Não, claro que não é. Nada é fácil, né? É um treino. Era bom que nós tivéssemos soluções universais, que o que dá para a empresa X, dá para a empresa Y. Não funciona dessa forma. Temos de compreender as nossas pessoas, temos de saber quem elas são. Temos 4 gerações neste momento no mercado de trabalho que querem coisas completamente diferentes e que eu, como RH, como consultora, como CEO, como managing, o que for, eu tenho de conseguir olhar para as minhas pessoas e perceber o que é que elas necessitam de mim. E outra coisa que é extremamente importante, que eu acho que é a cereja no topo do bolo. Eu, Daniela Lima, acumulo também uma série de papéis e também tenho necessidade de parar e de olhar para mim, de ter o tal autoconhecimento. Por isso é que este ano, excepcionalmente, vou tirar 22 dias de férias, ok? Doutora, a senhora já continua. Nós temos uma internauta por telefone, a Maria Cruz. Seja bem-vinda, Maria. Olá, muito boa noite. Boa noite ao senhor pastor. A senhora quer fazer uma pergunta? Não, eu só queria, portanto, são vários aspectos que eu gostava de falar, mas eu vou tentar sintetizar o máximo. Mas queria também parabenizar, dar os parabéns à produção, não é? E pelas ilustres convidadas, porque vocês realmente procuraram pessoas certas para falar desses assuntos que, embora sejam recentes e desconhecidos para muita gente, são reais, infelizmente são reais. Mas rapidamente só queria já dizer que agora não sei se haverá tempo nem se não, estão a falar muito das consequências, não é? Das duas situações, mas penso eu que seria muito útil que falassem também de soluções
porque deve haver muitos empresários. Só começamos agora o programa. Não tem consciência disso, não é? Sim. Está a ver? Um bocadinho de soluções, mas agora já não dá tempo, com certeza, não é? Mas olha, estamos a meio do programa. É que eu julgava que estivessem já quase no fim. Não. Olha, então só inclusive rapidamente... a doutora André já começou a falar de soluções, né, doutora? Daniela, desculpa. Já começou a falar de soluções, a começar pelo ambiente de trabalho, relacionamento afetivo entre os colegas de trabalho. Exato. E os demais profissionais vão falar muito ainda sobre isso. Te agradeço. Ok. Olha, então, em relação a esse aspecto, eu vou só relembrar a memória na minha humilde opinião, de um empresário que já não está entre nós, que foi o senhor Rui Nabeiro, da empresa dos cafés Delta. Sim. Ele proporcionou aos seus trabalhadores um ambiente de trabalho, tal como a doutora esteve a falar, que fez com que, e com certeza que os seus sucessores continuaram a sua obra, não é? Fez com que os trabalhadores se sentissem humanos, verdadeiramente humanos, ao ponto de lhes dar não só o tempo necessário, como também para descansarem, para viajarem, para terem lazer, para cuidar da sua família, preocupar-se com a sua família, de cada trabalhador, e, portanto, criando também uma relação muito bonita, digo mesmo bonita, entre o trabalhador, os trabalhadores e aqueles que os lideram, e principalmente o Sr. Rui Nabeiro. Quem conheceu o Sr. Rui Nabeiro sabe do que eu estou a falar, e possivelmente até trabalhadores das suas empresas, certamente que estão a reconhecer esse valor inestimável que esse empresário teve e que é um exemplo a seguir por outros empresários. E outra coisa que eu também gostaria de dizer, que é o seguinte: quando começaram o programa, na minha ideia, também deu-se também um pouco aquela impressão de que nós estamos num paraíso. O emprego está num paraíso. A situação de emprego em Portugal está no paraíso. Ou seja, quem quer trabalhar, tira o seu curso e vai para aquilo que escolheu e é realizado. Mas nós sabemos que o mercado de trabalho hoje está muito difícil, em que nós temos advogados no Pingo Doce, no continente, não é? Portanto, nós temos recém-licenciados em tarefas que não têm nada a ver com aquilo que eles estudaram. Então, isso tem a ver com o burnout. Senhora o burnout Maria, tem muito a ver também com isso. Eu sou uma testemunha disso. Eu sou uma testemunha. Há 2 semanas eu conversei com um advogado recém-licenciado trabalhando nas obras. Não que o trabalho das obras seja indigno, não é isso que nós estamos a falar. Nós estamos a falar de um advogado que estudou, que está licenciado para executar a sua profissão, né? E não encontra espaço no mercado de trabalho. A senhora tem toda a razão, nós vamos trazer esse assunto aqui num próximo debate para falar sobre essas dificuldades, né, de recém-licenciados. A gente agradece a sua participação, realmente. Olha, e já agora só mais outro aspecto, é que o burnout, portanto o excesso de trabalho, eu tenho uma pessoa na família que é muito chegada, muito próxima, que está ligada ao ensino, e ela sente isso. Eu noto que ela tem isso, e ela própria sabe que tem isso, e o marido também. Mas eu acho que a raiz, digamos assim, de todos esses problemas, mais uma vez eu digo, humildemente eu vou dar esta opinião, é que a priorização da humanidade hoje em dia e das sociedades é o dinheiro, é o salário, não é a humanização daquilo que se faz, seja onde for.
Sim. Seja nas artes, seja nas empresas. Não é a humanização, não é criar o bem-estar, é criar-se dinheiro, lucros e mais lucros. Seja à custa de muito trabalho ou até eliminando postos de trabalho e, portanto, acumulando mais tarefas para os poucos trabalhadores que acabam por ficar, quando poderia, em vez de várias tarefas, estarem só num ou dois trabalhadores, serem mais trabalhadores para elas serem mais repartidas e então não sobrecarregarem tanto um número menor de trabalhadores com maior intensidade, digamos assim, de tarefas, porque no fundo, quem é que vai ser afetado? Consequentemente é a sociedade em geral, Sim. Mas nuclearmente quem é que é afetado? É a família. Sem Senhora dúvida Maria, é a família. agradecemos a sua participação, Pronto. tá bem? Olha, peço desculpa porque Não, realmente... por favor, contribuiu e muito. É um assunto A senhora é que observadora. dá panos para mangas, não é? Com certeza. Olha, Precisávamos aqui de 4 horas de debate. Exatamente, e não chega. Muito obrigado, boa noite. Olha, muitos cumprimentos também a todos. Tá bem? Muito obrigada. Realmente são muitos assuntos, né, interligados. Se nós formos falar, precisamos aqui de muitas horas. Volto falando agora com a nossa convidada que está por vídeo chamada, a doutora Flávia, me dê imagens. Doutora Flávia, seu ponto de vista em relação a tudo que já foi falado até agora e qual o conselho que a senhora daria, né, para as pessoas que estão acompanhando o programa, que é o conselho que a senhora dá aos seus pacientes, né? Assim, todos contribuíram de uma forma muito positiva, porque a gente precisa unificar saberes e entender que o ser humano, ele não tem um único formato de funcionamento, mas somos utilitários de uma equipe multidisciplinar para poder tratar o comportamento humano e também as questões emocionais que tangem o nosso adoecimento no dia a dia. Hoje eu desenvolvo programas de saúde mental dentro das organizações. Então, o que a gente faz, né? A gente faz um mapeamento de riscos psicossociais para identificar se dentro do ambiente corporativo existe incidência de transtornos em desenvolvimento. Então, a gente consegue saber se dentro de um ambiente corporativo está em desenvolvimento alguma situação voltada aí à depressão, ansiedade, burnout e bore-out. Quando a gente tem esse diagnóstico corporativo, a gente consegue traçar um plano de ação para desenvolver novas habilidades e também desconstruir um padrão de comportamento que está instituído. O que quer dizer isso, né? Quando a gente entra dentro de uma organização, a gente entende que já tem um padrão de comportamento de liderança, a gente entende que já tem uma cultura instalada e muitas vezes essa cultura ela não é assertiva, né? O mundo ele vai mudando e as organizações elas precisam se adequar a essas mudanças. E quando a gente identifica que esse formato de liderança ele já não é mais favorável para o desenvolvimento humano, a gente precisa fazer adequações e sugestões para desconstruir. Não é um processo fácil e rápido de se adaptar, mas é necessário desenvolver uma liderança com um olhar mais humanizado. Por quê? A gente entende que, como empresária também, né, sou CEO de uma clínica médica, a gente entende que a gente precisa sim de produtividade, a gente precisa de engajamento. Porém, hoje as pessoas elas não são motivadas apenas por questões financeiras, elas não são motivadas apenas pelo que elas têm a ganhar, mas elas são motivadas por relacionamento, por conexões emocionais. Então, a gente precisa desconstruir uma liderança mais arcaica, que só busca produtividade, entender que ali nós temos seres humanos que precisam de o quê? Conexões humanas. Então, a gente precisa o quê? Humanizar as relações, assim como uma das nossas colegas também falaram aí sobre humanização no ambiente, né? Humanizar relações, né? Às vezes um bom dia, uma boa tarde, ele pode mudar o cenário de produtividade, também de adoecimento, né? A gente precisa medir se as cobranças elas estão excessivas, se a gente precisa colocar mais pessoas naquela equipe, se a gente precisa modificar, né? Às vezes um talento de um setor para outro.
porque a gente também entende que encontrar mão de obra qualificada é um desafio, né? E quando você encontra pessoas que estão ali dispostas a vestir a camisa da empresa, a ter uma boa entrega, você precisa o quê? Valorizar. E quando você valoriza um colaborador, onde ele se sente querido, especial, levado em consideração, ele tende a produzir mais, acaba sendo uma consequência. Então a gente precisa ter esse olhar de desconstrução sobre os processos de trabalho, desconstruir, né, alguns estigmas sociais de que produtividade ela precisa acontecer a todo custo, né? Então, é muito difícil, às vezes, para a liderança, que tem que dar conta de muitas coisas, identificar um colaborador adoecido. Então, o colaborador ele tem que estar atento aos sintomas e sinais que o corpo dele está dando. Então, muitas vezes, no final do dia, eu vou ter aquela sensação de exaustão e vou ter uma noite de sono e eu vou continuar exausto no dia seguinte. Então, isso é normal, né? Muitas vezes a gente quer ser humano, a gente fica empurrando, amanhã vai estar melhor, daqui uns dias passa, e isso não passa, e aí você vai estendendo isso por meses, anos, e aí você vai adoecendo. Isso está muito ligado aí ao burnout, então você tem que avaliar como que você está funcionando no seu dia a dia, né? E o burnout, ele também tem os seus sintomas específicos, né? Você fica apático, você não tem a idealização de produzir mais, você não tem mais a idealização de crescer, de ter entrega, você tem muito conhecimento, você tem talento muitas vezes para estar executando, mas você não tem desafios no trabalho. Então, às vezes, você precisa também olhar para dentro e falar, poxa, só eu posso me tirar daqui. E se só eu posso me tirar daqui, eu assumo o papel de autorresponsabilidade, porque é a autorresponsabilidade o meu autodesenvolvimento. Então não tem como eu jogar tudo na conta da empresa, sendo que eu sou responsável pelas minhas ações e atitudes. Então, às vezes, né, quando você olhar para dentro e ver que falta desafios, que falta motivação no seu trabalho, muitas vezes você precisa comunicar isso, né? Eu sei que tem uma série de tabus, né? Eu vou comunicar e pode soar de forma negativa, eu vou comunicar e pode ser incômodo, mas toda mudança, ela exige que a gente saia o quê? Da nossa zona de conforto. Porque às vezes a gente está confortável numa situação e a gente vai empurrando, né? A gente às vezes, né, tem aquela sensação de que eu vou fingir uma produtividade, vou fazer a entrega que dá, porque é isso. E muitas vezes você está entediado. Mas para você mudar isso, você precisa ir de encontro com a sua mudança. E muitas vezes notificar isso ao seu superior, à sua liderança. Olha, eu tenho vontade de crescimento, eu tenho desejo por mudar de função, ou eu quero mesmo aprender um novo conteúdo, fazer um novo curso. Você precisa colocar na sua rotina hábitos que vão mudar a realidade. E além de provocar mudança, eu também preciso entender que nós somos o que a gente é na nossa vida pessoal, a gente também estende isso para o trabalho. E quando eu falo que o que a gente é na nossa vida pessoal a gente estende para o trabalho, eu preciso levantar a bandeira para as práticas de autocuidado, que são tão fundamentais quanto exercer um bom trabalho, né? Eu preciso olhar para mim primeiro, olhar para as minhas condições, para os meus hábitos, né? Hoje a gente precisa exercer uma atividade física regular, porque ela vai ajudar na nossa produtividade no dia a dia, a gente vai aí ativar essa parte dos neurotransmissores que são responsáveis por ajudar na produção hormonal e trazer a sensação de felicidade, completude, de me sentir utilitário. Então, a prática da atividade física é uma recomendação essencial para você que quer aí, sair de um quadro ou de sintomas que pode estar desenvolvendo aí ansiedade, depressão no trabalho, né? Então, a gente precisa, sim, ter uma atividade física regular a nossa alimentação, sabe? Porque isso influencia diretamente na nossa estima. Então, quando eu me sinto bem comigo mesma, eu estou mais saudável e propenso a desenvolver um trabalho melhor, com mais qualidade, mais produtividade. Porque quando eu estou bem comigo mesmo, eu estou bem para lidar com o outro, para conversar com o outro, desenvolver uma boa tarefa. Também é importante a gente estimular nossas capacidades cognitivas,
positivas, né? Através da leitura, através de jogos também. Então, a gente precisa colocar essas práticas de autocuidado na nossa jornada, na nossa vida pessoal e profissional, porque isso vai impactar diretamente lá no meu setor corporativo. Então, eu preciso ter as práticas de autocuidado comigo para também ter uma boa entrega no trabalho, me sentir mais capacitado. E a gente não pode deixar de falar também que hoje o acompanhamento psicológico ele já não é mais puramente luxo, né? Em outros momentos era visto assim. Hoje não, hoje é uma necessidade, né? Porque, infelizmente ou felizmente, a vida não é um mar de rosas, né? Vão acontecer adversidades, vão acontecer situações que vão nos tirar do eixo, só que a gente vai desenvolver o quê? Inteligência emocional para lidar com as situações do dia a dia. E é o que vai mudar realmente a forma de trabalho também, porque quando eu estou bem comigo mesmo, tenho inteligência emocional para lidar com uma adversidade que vai acontecer no trabalho, aquilo vai acontecer, naquele momento eu posso me estressar, mas eu vou desvencilhar o caminho, eu vou passar por aquilo e vou entender que aquilo não é algo pessoal, mas que foi algo profissional e foi um momento acaloroso, então eu vou me sentir apto a desenvolver e ter mais qualidade de vida. E a gente precisa avaliar também, né, as sobrecargas, né, as horas a mais de trabalho. A gente precisa levar tudo isso em consideração e ir pontuando, porque a gente precisa ser o nosso agente de mudança. Por mais que a liderança ela precise desenvolver um olhar, o primeiro a notificar isso para a empresa, a notificar que precisa de alguma mudança, muitas vezes vai ter que ser quem? Colaborador, aquele que está sofrendo aí com os efeitos do burnout, do bore-out e até a ansiedade e a depressão que se desenvolve também dentro do ambiente corporativo. Doutora, a gente agradece a sua participação, a senhora falou tudo. Realmente, muitos detalhes ricos para que as pessoas possam tomar decisões, porque há coisas que são intransferíveis, que outros não farão por nós, né? A começar Exato. Pela autovalorização. A senhora falou de pontos aí que realmente para muitas pessoas falta essa autovalorização. Muito obrigado pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Tá bem? Até. Já me dê imagens, por favor, da doutora Carolina também, que está conosco. Nós já estamos avançando aí para 00:07. Doutora Carolina, e aí? O fecho aí da sua participação em relação a tudo que foi falado até o momento. Muito bem, relativamente ao que foi dito, e foi dito quase tudo, e a doutora Flávia teve realmente muito completa nesta sua última apresentação, de facto. O que eu gostaria de dizer é que trabalhar demais, eu acho que aqui talvez seja a frase final para nós fecharmos esta situação. Eu acho que quando falamos em burnout, trabalhar demais realmente é perigoso e possa adoecer, mas nós sabemos também que nós precisamos de um propósito e que quando estamos a trabalhar precisamos ter ligações e precisamos ter um propósito mesmo para isso. E o burnout também faz com que, do ponto de vista de autoimagem e autoamor, portanto, neste caso, fica alterado e, de facto, nós necessitamos, de facto, de boas conexões sociais para nós nos darmos bem nos trabalhos. E de facto, é muito importante, tanto do ponto de vista das empresas, mas do ponto de vista pessoal, as pessoas priorizarem, neste caso, o que é importante para elas, se é de facto o seu trabalho e o que fazem sem gosto, se a possibilidade de mudarem, muitas das vezes, dar um passo ao lado quando as coisas realmente não se conseguem mudar. Portanto, depois de passadas todas aquelas etapas de falar com as entidades e não haver alterações, mas de facto existe aqui uma responsabilidade da própria pessoa de procurar sempre o que é melhor para ela, o autocuidado, como já foi referido muitas das vezes. E isso de facto é essencial, o autocuidado em todos os aspectos e para evitar este tipo de situações. Doutora, muito obrigado pela sua participação, muito obrigada. pela disponibilidade
de até essa hora estar conosco aqui, né? É uma próxima oportunidade. Obrigada. Olha, ainda dá tempo, daqui a pouquinho a sondagem aqui no programa sobre esse assunto, né? Sobre esse tema que certamente falou consigo, né? Chegou até a sua casa, você nos acompanha aí através do seu smartphone. Você está acompanhando o programa e você se identifica, né, com uma dessas questões, ou o burnout ou o bore-out, porque você tem sofrido na pele, você tem sentido, né, as consequências desse estresse, desse esgotamento, né, dessa rotina contínua de exigências, né, já seja patronal ou de si próprio, ou então a apatia, né, a rotina monótona, ou então essa falta de desafios, de estímulos, tem trazido para você consequências terríveis a nível emocional. Nós estamos aqui a apontar, quer dizer, os especialistas estão a apontar muitas soluções. Doutora Kátia está conosco, vamos finalizar com ela também a participação. Enquanto isso, você corre lá nos stories do Instagram, do Facebook, deixa o seu ponto de vista, daqui a pouquinho a sondagem aqui no programa. Doutora Kátia, e os internautas, os telespectadores que estão conosco, qual o conselho da senhora para eles? Então, aqui os colegas falaram em grande parte de muitas das questões que nós trabalhamos em terapia, mas eu acho que o mais importante, não é, tirando tudo aquilo que nós falamos, é a prevenção, não é? Ou seja, nós atuarmos na prevenção, capacitar as pessoas para, ou seja, dotar as pessoas de estratégias, de literacia, de autoconhecimento, explicar-lhes o quão importante é aquilo que os colegas falaram, o autocuidado, o que é que elas saberem, o que é bom para elas, quais são os seus limites, aquilo que elas conseguem de alguma forma, não é, ir ou não, ou seja, a questão da prevenção é extremamente importante para que não cheguemos a estes casos, não é? Muitas vezes nós chegamos a estes casos por falta, não é, desta prevenção, desta capacitação das pessoas, não é? Muito também das empresas, obviamente, mas as pessoas também têm que ser capazes de parar, de perceber o que é melhor para elas, perceber quais é que são os seus limites, de perceberem até onde é que elas estão dispostas a ir, colocar na balança, não é? Em termos de consequências, que consequências é que isso terá para a sua vida como um todo, nas relações que estabelece com as pessoas à sua volta, no cuidado que tem para consigo, para com os outros. Então nós devemos estar muito atentos à questão da prevenção, não é? E a prevenção passa por criar estes debates, trazer estas temáticas para a sociedade, falar sobre isto, devolver, sim, estratégias, mas também é importante que as pessoas saibam que se nós não colocarmos as estratégias em prática, de nada adianta o conhecimento. Claro que demora, claro que não é de um dia para o outro. Se estão a vivenciar uma situação de burnout ou de bore-out, efetivamente há aqui esperança, logicamente, não é? Mas é preciso tempo para que as coisas também se desenvolvam, é preciso um trabalho interno muito grande para que as coisas efetivamente comecem a mudar. A doutora Flávia disse aqui uma coisa importante, falou da zona de conforto, e nós muitas vezes nós estamos confortável no nosso próprio desconforto. Então nós temos que estar atentos a isto, temos que olhar mais para nós, a questão do autoconhecimento, mas numa ótica também de prevenção. A prevenção é a chave para, não resolve tudo, mas como nós costumamos dizer, é meio caminho andado para que as coisas fluam de uma forma muito mais positiva e prazerosa. A prevenção é um bom remédio ou o melhor remédio. Muito obrigado, doutora, pela sua participação, tá bem? Obrigada.
Obrigada. Muito gosto em tê-la aqui no programa. Vamos à sondagem, então, aproveitando que nós temos aqui nos estúdios as nossas convidadas, elas vão pontuar aqui algumas situações. Como é que ficou aí a primeira pergunta? Coloca para quem está acompanhando o programa. Já ouviu falar de burnout ou bore-out? 20% diz que conhece os dois. 40% só o burnout e 40% nunca ouviu falar. Não sei se a doutora tem algum comentário sobre esse posicionamento das pessoas. Tem a ver um bocadinho com o que nós estamos falando no início, que é o burnout é muito mais conhecido do que o bore-out. Já desde alguns anos para cá tem sido um tema que tem sido trazido pelos mídias e isso acaba por chegar ao grande público. O bore-out é um tema mais recente e se calhar as pessoas nem identificavam, eu acho que o vosso programa também traz à luz este tema e se calhar vai fazer pensar as pessoas, ok, o que é que está a acontecer comigo, porque é que eu não estou a ser tão produtivo. A Dona Maria falava há bocadinho um aspecto importante que é muitas pessoas que tiram um curso e vão trabalhar em outra coisa e isso lhes cria uma certa desmotivação, sem dúvida. Se eu estiver a fazer uma coisa que eu não gosto durante muito tempo, isto vai-me levar se calhar a um determinado lugar de grande apatia. Eu vou ter se calhar baixa autoestima, se calhar vou achar que nunca vou sair dali e aquilo pode evoluir para uma situação de doença, concretamente. Ou seja, o bore-out não é uma doença, mas pode levar ao desenvolvimento de uma doença. Vamos à segunda pergunta. Como ficou aí a sondagem da segunda pergunta? Eu quero que a doutora Daniela comente. Burnout. Já se sentiu esgotado no trabalho? 31% que já passou por isso. 44% diz que tem dias. É possível essa oscilação? Dia sim, dia não? Sentir o burnout, estar com burnout dia sim, dia não? Nunca sentiu isso? 13% da sondagem e 12% diz que preferem não responder. Eu acho que é um bocado o tem dias, eu acho que tem a ver com a variabilidade, não é? Porque há dias que de facto nós temos algum tempo e nos sentimos e conseguimos olhar para nós e perceber isto não está a correr bem e não está a correr bem já há algum tempo, mas nós como vivemos a cultura da agitação, a maior parte das vezes nós somos reativos, nós estamos sempre a dar resposta e são poucas as vezes que nós temos realmente tempo para parar e refletir que de facto não estamos bem, que aquele não é o caminho. Eu acredito que sim. Talvez até passou o dia, né? Passaram-se as horas, a pessoa não esteve bem, mas não deu tanta atenção. E acontece muitas das vezes, nós começamos o dia é tão intenso que muitas das vezes não acontece, eu nem me lembrei de almoçar. Acontece tantas vezes. E parece que ultimamente está se passando ainda mais rápido, né? Os dias parece que não têm 24 horas. Não, os dias, a bem da verdade, deveriam ter 48, mas é 48 horas e não chegava. Vamos à terceira pergunta, por favor. Bore-out, já sentiu tédio extremo no trabalho? 54% diz que sim, 38% raramente acontece, 8% nunca aconteceu. Doutora André, tem algum comentário sobre? Eu acho que é mais fácil, esta pergunta é sentiu tédio, eu acho que muitos trabalhadores se identificam. É mais fácil também falar, repare que na última linha prefiro não responder, ninguém disse, e na anterior 12% disse que preferia não responder. Eu acho que é mais fácil eu falar sobre o tédio do que eu falar sobre o burnout. E há bocadinho, quando aqui a Daniela também falava sobre as pessoas muitas das vezes nas empresas até terem consultas, mas não recorrerem, apesar de nós falarmos muito sobre saúde mental, as pessoas ainda têm algum estigma e receio de que isso seja mal visto. Vão ser vistas como fracas, inúteis. Sim. Daqui a pouquinho acho que tem muito vamos a ver com a nossa cultura. Nosso tempo já está quase Vamos à outra pergunta, como ficou, aí a doutora já aproveita, a doutora Daniela já aproveita e faz o comentário que ela gostaria. O que considera pior? 38% diz ter muito trabalho e viver com estresse. 13% diz ter poucas tarefas e poucos desafios. 50% diz que ambos são os maus.
E aí, doutora? Eu considero que estou com os 50%. Ambos são maus. Não ter muitas tarefas e ter muito stress não é benéfico, correto? E nós percebemos que não é benéfico. As pessoas estão desgastadas, não se sentem bem, não estão bem na sua pele e acaba por não ser bom para a própria organização, correto? Agora, não é bom para os dois, né? Exatamente. Agora, não ter tarefas, eu acredito que também seja devastador. Aliás, na legislação do trabalho, uma das coisas que diz é que nós, quando contratamos alguém, temos de ter trabalho com um número de tarefas que ocupe o dia de trabalho da pessoa, porque é contraproducente. Agora, ambas são más. 50%, estou com os 50%. Nem muito, nem pouco. Equilibrado. Temos a outra pergunta. Agora são respostas abertas, se não me engano. Tem 2 internautas que comentaram o que seria eficaz para melhorar a saúde mental dos trabalhadores. A Carla diz serem mais compreensivos uns com os outros e mais trabalho em equipe, coisas que nunca acontecem. Um usuário ali, respeitar limites e incentivar pausas regulares, né? Esse usuário anônimo fez um comentário inteligente, né, doutora? Sem dúvida. Eu, se tivesse que deixar uma sugestão lá para casa, é essencialmente as pessoas aprenderem a parar. E muitas das vezes eu falo com os meus pacientes e digo-lhes, vamos parar 1 minuto. Às vezes eles chegam muito agitados e às vezes eu também posso estar agitada e às vezes antes de começarmos a sessão nós paramos 1 minuto só para estar em contacto com o corpo. O que é que faz com que eu não leve, por exemplo, não me dê conta que eu não almocei? Porque eu não estou conectada. E 1 minuto é suficiente. Ou seja, 1 minuto faz com que eu possa, com os meus pés no chão, com a minha coluna direita, não estamos aqui a falar de grandes exercícios e não é para eu ficar melhor, é só para eu entrar em contacto comigo, para eu ganhar consciência do aqui e do agora. E depois, ok, então agora já estou presente realmente com o meu corpo, com a minha mente e já estou preparada para se calhar ir falar sobre as coisas que me estão aqui a incomodar e não entrar naquela coisa de passar de tarefa para tarefa. Por isso, esta questão que este internauta disse, sem dúvida, parar, e as pausas são extremamente importantes e pausa significa que quando eu estou naquela pausa de 1 minuto, eu não estou no telemóvel, eu estou ali realmente presente. A estar comigo. Nós estamos a falar de 1 minuto, estamos a falar de 1 minuto. Algo acessível para todos, independentemente de nível social, acadêmico. Se as pessoas soubessem que 1 minuto faz, do ponto de vista, por exemplo, do silêncio para o nosso cérebro, as pessoas fariam isso mais vezes. Por isso, a legislação laboral pressupõe pausas, de manhã e à tarde. E muitas das vezes eu tenho pessoas que chegam ao pé de mim e dizem, Andréia, eu como à frente ao computador. Não pode. Outra coisa, quando eu trabalhava no hospital e às vezes nós estávamos a comer, as pessoas começavam a falar de trabalho, eu disse, não vamos falar sobre trabalho. Porque nós estamos 8 horas a trabalhar e a hora do almoço não é para falar de trabalho. Porque se não estou a trabalhar, vou almoçar e continuo a trabalhar. Chego a casa e perguntam-me, então como é que foi o teu dia? Eu vou falar com o marido, eu vou falar com o filho sobre o trabalho. Então, eu trabalhei 8 horas, mas tive se calhar mais 2 a falar sobre o trabalho. Então, eu tenho que realmente limitar. Uma das coisas que eu faço, quando comecei a fazer consultas, andava de um lado para o outro, eu fazia para desligar-me, eu deixava o carro longe dos meus consultórios. Então, eu deixava o carro e eu caminhava lentamente até chegar. Quando eu também saía tarde, eu fazia exatamente a mesma coisa para me tentar desconectar e ir-me ligando ao que eu ia para casa ou quando eu ia para o consultório, desligando de outro lugar de onde eu vinha. E isso foi-me ajudando, ou seja, são coisas práticas, não estou a falar de coisas impossíveis, é na minha rotina. Estaciono mais longe, caminho. Paro 1 minuto. Como sem ser à frente, não tenho muito tempo, mas eu vou comer. E porquê? Porque eu preciso de comer, eu preciso de coisas básicas para não adoecer. Eu preciso de dormir, preciso de comer, ter atenção ao que eu tenho à minha volta, aquilo que a Daniela dizia há bocadinho do perguntar ao colega, eu tenho que, se eu trabalho num contexto com colegas, eu tenho que efetivamente utilizar isso também a meu favor, porque nós sabemos que as relações, nós passamos muito tempo no trabalho, que as relações no trabalho, quando positivas, elas melhoram o nosso estado imunológico, mas quando elas são más,
elas diminuem o nosso sistema imunológico. Então, há pequenas coisas que estão ao alcance, quer dos indivíduos, quer das organizações. E só queria deixar uma mensagem final que é, também para as empresas, não vale a pena estar a implementar, isto é polémico, não vale a pena estar a implementar programas de bem-estar se for só para dizer que fica muito bem, os trabalhadores podem fazer mindfulness, têm yoga, têm massagem, mas depois os trabalhadores não têm tempo de ir à casa de banho, não têm tempo para comer. Ou seja, estas práticas que estão muito bem pensadas e já há empresas a fazer também, o próprio dia de trabalho, as condições que os trabalhadores têm que ter, têm que ser dignas. O nome da minha clínica se chama-se Apessoar, e eu não expliquei no início. Apessoar vem de tornar pessoa, tornar-nos mais pessoas. E como todos nós fomos dizendo aqui de diferentes maneiras, o caminho de nós não adoecermos a trabalhar é sermos pessoas inteiras. E para sermos pessoas inteiras, precisamos de tempo, precisamos de presença, precisamos de acolhimento. E não só de palavras muito bonitas e de coisas com palavras da moda, que depois os trabalhadores sentem-se muito frustrados, muito marketing. Eu tenho às vezes alguns trabalhadores que dizem, André, eu tenho mindfulness, mas eu não tenho tempo, porque eu tenho não sei quantas reuniões para fazer. Então as empresas têm que realmente proporcionar estes programas para os trabalhadores, mas dando-lhes tempo. Programas conscientes e reais. Sim. Doutora, nós precisávamos de muito tempo para falar sobre isso, né? Espero tê-las aqui num próximo programa. Considerações finais aí da doutora? Pegando aqui nas últimas palavras, sim, eu sou a favor dos programas de bem-estar, mas eles não podem servir para fazer operações de cosmética, porque entre aquilo que nós dizemos às pessoas que as nossas empresas têm e aquilo que elas têm efetivamente, é importante que exista um match. Porquê? Porque senão nós não conseguimos fidelizar os nossos clientes, ou seja, as pessoas não vão estar por muito tempo, porque as pessoas vão perceber que não há coerência, ok? E depois também há outra coisa, que é uma frase que eu deixo e termino. Eu tenho um lema, eu acredito que eu tenho de desconectar para me reconectar com valor. Eu tenho de ter um período em que eu diga assim, este tempo é meu. Se é fácil, não. É um exercício, porque eu adoro trabalhar. Mas eu tenho de desconectar... Você trabalha treinando pessoas assim. Exatamente, né? Mas tenho de assumir publicamente que é um trabalho. Isto é todo um exercício. Tudo é um trabalho. Não é fácil. Eu vou de férias, mas eu já estou a desacelerar há 2 semanas atrás, porque eu sei perfeitamente que se for de férias e terminar na véspera, eu estou como estava o ano passado nas férias, na praia, com os meus filhos a brincar e eu a falar ao telemóvel a resolver problemas. Portanto, é assim, nesta altura do campeonato, eu tenho de ter um propósito e tenho de viver com um propósito. E o meu propósito é ser a minha melhor versão. E para ser a minha melhor versão, eu preciso de parar, eu preciso descansar, porque se eu não descanso, eu não sou criativa, não sou produtiva e não consigo ajudar os outros. Portanto, eu tenho de ser coerente entre aquilo que eu digo e aquilo que eu faço. E as organizações também devem fazer este esforço. A gente vê muito isso na saúde pública, na segurança pública. Profissionais que estão exaustos, estão completamente esgotados, doentes. Completamente. Realmente, nós vamos ter uma atenção de trazer mais debates, né, programas falando desse assunto, porque é um tema realmente muito vasto. Eu agradeço imenso a sua participação, obrigado por ter vindo no debate de hoje. Obrigada. Tá bem? Agradeço às senhoras e a todos que ficaram conosco hoje. Passamos um pouquinho aqui da hora, mas com certeza o programa ajudou a muitos. Nós vamos deixar um contato de e-mail para você enviar uma sugestão de tema. Você pode mandar aí, enviar o seu e-mail para jornalismo@unifetv.pt. Nossa produção vai avaliar e nós vamos trazer aqui para a mesa do debate. Nós ficamos por aqui com o programa de hoje. Vem aí uma programação especial logo após o intervalo. O Marcos Bueno vai estar em direto conversando com todas as pessoas que precisam de uma palavra, de um incentivo, de repente apenas conversar, desabafar, e nós podemos lhe ajudar. O telefone é esse que aparece na sua televisão, aí no rodapé do seu televisor, 218-368-008, você pode participar, tá bem? Forte abraço a todos, fique bem e até o nosso próximo encontro.